Queridos amigos do Centro Espírita Cearense e todos aqueles que nos ouvem e sentem a necessidade de ouvir a mensagem de Jesus através da orientação à luz dos benfeitores espirituais. Aqui nos encontramos para dar início ao Evangelho, preces e vibrações pela paz do mundo, pela paz das pessoas, pela paz mental e espiritual de todos. Vamos orar. E Emmanuel assim ora fraternalmente. Irmão nosso que estais na terra, glorificada seja a tua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos pensamentos infelizes. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 13, emprego da riqueza. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. Ela dá alívio à miséria presente, aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo ao que não o tem. Dever, porém, igualmente imperioso e meritório é o de prevenir a miséria. Tal, sobretudo, a missão das grandes fortunas. Missão a ser cumprida mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se podem executar. Nem pelo fato de tirarem desses trabalhos legítimo proveito, os que assim as empregam, deixaria de existir o bem resultante delas, porquanto o trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, facultando-lhe dizer altivo que ganha o pão que come, enquanto a esmola humilha e desgrada. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo as vistas do Senhor. O vosso coração será o primeiro a descedentar-se nessa fonte benfazeja.
Já nessa existência, fluireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta que produzem no coração o vazio. Vossos nomes serão benditos na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que ele vivia não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois e nas quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar pouco ou muito direi, pois dá esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fénelon, Argel, 1860. Os bens materiais pertencem a Deus, que nos confia eventualmente sua administração, e dele nos toma severas contas. Cabe-nos, pois, utilizá-los corretamente, seja praticando a beneficência, seja convertendo-os em justo salário. O homem é o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos. A riqueza é mal utilizada quando quem a possui a emprega exclusivamente na sua satisfação pessoal. Não devemos reter os recursos externos de que não carecemos. Ao contrário, quando de sua correta utilização, que resulta um bem qualquer para outrem, temos então o bom emprego da riqueza, sendo neste caso móvel de beneficência que tanto bem pode causar à humanidade. O trabalho desenvolve a inteligência e exalça a dignidade do homem, enquanto que a esmola humilha e degrada. Atender com beneficência as necessidades materiais mais urgentes, como a fome, o frio, o abrigo. Criar oportunidades de trabalho, pois prevenir a miséria é dever de todos, sobretudo dos mais aquinhoados. Aquele que possui a riqueza deve empregá-la em trabalhos de todo gênero, tornando-a positiva, em benefício de muitos. A riqueza concentrada em uma mão deve ser qual fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu derredor. No tempo de Jesus, no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais as riquezas podem ser aplicadas utilmente para o bem geral. Aos que utilizam a riqueza em benefício de seus irmãos, o soberano Senhor dirá, como na parábola dos talentos: bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Devemos, pois, dar esmola, quando assim for necessário, mas tanto quanto possível, devemos convertê-la em justo salário, a fim de quem a receber dela não se envergonhe. Amanhã restituiremos à vida o que ela nos emprestou, em nome de Deus, e de que os tesouros de nosso espírito serão apenas aqueles que houvermos amealhados em nós próprios, no campo da educação e das boas obras. Iniciamos agora a fluidificação de nossas águas. Pedimos ao Mestre Jesus, aos médicos da espiritualidade, que possam adicionar nessas águas o remédio necessário para o nosso equilíbrio espiritual, físico e mental. Pedimos à corrente médica do espaço por todos os sofredores desta terra,
Pedimos por aqueles que sofrem processos obsessivos, por aqueles que estão sofrendo com a ansiedade, com a depressão. Pedimos por todos que perderam seus entes queridos, que ao ingerir essa água, eles possam sentir um alívio de suas dores. E assim, agradecemos por todas as oportunidades que temos, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.